Convido aos irmãos, assentados como estamos, a abrirem no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, dos versículos 36 até os 50. Lucas 7, do 36 ao 50. Assim diz a palavra maravilhosa do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado Deus e Pai, já oramos neste lugar, falando contigo, já cantamos louvores e falamos de novo contigo, Pai, para que o Senhor use este pequeno servo aqui, para que não seja a voz de homem falando, Senhor, mas seja a voz de Deus, Senhor. Como diziam os nossos antepassados, Vox Dei, a voz de Deus falando. Pai, porque nem só de pão nós vivemos, Senhor, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da Tua boca. E aqui queremos viver mais, Senhor. Porque para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Ó Senhor, fala. Aliás, o Senhor já fala, mas destampa nossos ouvidos duros do coração para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Conhecemos essa frase de cor. De fato, Deus criou tudo no princípio e criou tempo e espaço. E dentro dessa realidade criou coisas incríveis e maravilhosas. Deus disse que tudo que Ele viu que tinha feito era bom, era maravilhoso. Eu gosto muito de ler Gênesis e ver a história da criação e imaginar Deus criando as coisas. Eu amo falar de Deus como Criador. Ele criou a terra, que era sem forma e vazia, criou o firmamento, criou o mar, criou o sol, a lua, as estrelas, criou os seres do campo, os seres marinhos, criou animais silvestres e, como coroa da criação, criou o ser humano. E o ser humano, Ele o criou para ser corregente com Ele, criou para estampar a sua imagem e semelhança por onde Ele fosse. Isso é maravilhoso. E queria ter um relacionamento com o ser humano. E todo relacionamento é baseado em mandamentos. A gente sabe que qualquer relacionamento que temos, sabemos o que a pessoa gosta ou não. Quanto mais ao nosso Deus, santo, santo, santo.
Ele quer que saibamos aquilo que lhe agrada. E ele deu uma ordem para o ser humano. Vocês devem se lembrar bem. Para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, acho que já sabemos como a história continuou. O ser humano escolheu deliberadamente pecar e se afastou de Deus. Meus irmãos, assim começou o nosso drama. É aquilo que a gente chama de queda. Nós nos afastamos de Deus. Deus e o homem já não estavam mais juntos. Mas, graças ao próprio Deus, ele prometeu, lá em Gênesis 3,15, que viria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Viria aquele que restauraria novamente a nossa vida, nossa comunhão com Deus. E por que eu estou contando essa história tão comumente conhecida por nós? Sendo que o texto que a gente falou fala de 2000 anos atrás, algo muito longe da criação. Porque esse drama, essa noção de que estava afastada de Deus, surgiu na vida desta mulher que nós lemos, essa pecadora. Em algum momento ela percebeu que estava afastada do Senhor e sabia que viria um prometido, aquele que viria salvá-la de seus pecados. E então começou toda essa cena aqui que nós lemos. Porque aquela mulher reconheceu que Deus era justo, santo e que estava em dívida com Ele. Todos nós temos uma dívida com Deus. E é sobre isso que eu quero comentar nesta noite. Sobre o que aconteceu com aquela mulher que sabia que tinha uma dívida com Deus, mas que percebeu que ao se entregar a Ele foi perdoada. Quero falar sobre o tema reconheça o perdão de Deus. Reconheça o perdão de Deus. E, em primeiro lugar, quando olhamos para este tema de reconhecer o perdão de Deus, o primeiro ponto que eu quero argumentar aqui, falar com os irmãos, é que nós precisamos reconhecer o perdão de Deus se entregando ao autor do perdão. Então, reconheça o perdão de Deus, entregando-se ao autor do perdão. Vamos ver os versículos 36 até o 38 de novo? Eu vou ler novamente. Assim diz a palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Aqui vamos treinar a nossa imaginação. Jesus está na casa de um fariseu, um homem conhecedor da lei. E era comum, naquela época, as pessoas chamarem um mestre da lei, para dar discursos em uma casa. E era aberto para qualquer um visitar. Então, aquele fariseu convida Jesus, como a gente viu aqui no versículo 36, e Jesus vai jantar na casa daquele fariseu. Naquela época, não era comum ter cadeiras, não tinha cadeiras. Então, a mesa era bem baixinha. E para as pessoas se acomodarem ali, elas tinham que se ajoelhar, praticamente se inclinar. Uma mão ficava apoiada na mesa e a outra era útil para pegar o alimento e colocar à boca. Era assim que era naqueles dias. Essa era mais ou menos a cena. Então, era um jantar comum, tranquilo, Jesus falando algumas lições, e entra uma mulher. E a palavra de Deus diz que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, leva um vaso de alabastro. E a cena que é descrita é muito interessante, porque diz que ela, estando por detrás aos seus pés, os pés de Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então, um jantar muito tranquilo, Jesus falando, mas aquela mulher perturbou a ordem. Ela causou um drama ali naquele lugar. Jesus, com seus pés inclinados para trás, se alimentando, dando seu discurso, uma mulher vem e faz um drama, começa a chorar muito, de tal forma que era possível regar os pés de Jesus. E ela tira os seus cabelos, que provavelmente estavam presos, e começa a limpar os pés de Jesus. E pega o seu perfume, o seu alabastro, no vaso de alabastro, e derrama sobre ele. Uma cena completamente complicada para aqueles dias. Por quê? Essa mulher aqui está descrita como mulher da cidade e pecadora. O que provavelmente indica que ela era uma
prostituta. Era uma mulher que usava o seu corpo para ganhar a vida. E esse perfume que ela carrega, provavelmente, era um perfume que ela usava em suas práticas pecaminosas, para ambientar, para que o ambiente ficasse perfumado. Mas aquela mulher vai até Jesus e quebra o perfume dela. Ela vai até Jesus e chora copiosamente. Ela vai até Jesus e tira os seus cabelos, que estão presos, numa atitude que para aquela época era vergonhosa para uma mulher, soltar os cabelos, mas não se preocupa com a convenção social. Ela está se entregando ao autor do perdão dela. Eu fico imaginando, como eu falei, uma cena complicada em que a gente às vezes está num jantar, e talvez você já tenha passado por isso, uma situação em que você está num jantar ou no almoço, e o clima está agradável, mas alguém levanta alguma coisa do passado sobre outra pessoa e você está ali de convidado e fica tenso. E o clima fica pesado e começa uma discussão e você fica onde enfiar a cara. Ou numa situação até hilária, onde alguém paga algum mico e o clima muda para melhor e as pessoas começam a rir sem parar. Aqui não era uma situação nem um pouco engraçada, era uma situação bem dramática, em que talvez o clima fosse de festividade, talvez de seriedade, ouvindo Jesus Cristo falar, e entra uma mulher que a maioria ali provavelmente sabia que ela era uma prostituta, uma mulher que usava o seu corpo para o pecado. Como você teria reagido? Está você ouvindo Jesus Cristo, seu Senhor, e entra uma pessoa aleatória, que pode até entrar agora talvez pela igreja, uma pessoa que nós, pelo nosso coração humano, rejeitaríamos e saberíamos, não, eu sei que essa pessoa é pecadora. Mas essa mulher, pela atitude dela, ela havia ouvido falar de Jesus. Daquele Messias prometido em Gênesis 3,15, que veio para salvá-la. Aquela mulher não está perante Jesus para que Jesus veja as suas lágrimas, veja o que ela está fazendo e ele tenha pena dela. Não. Jesus vai mostrar depois que aquela mulher está chorando de gratidão a Deus. Ela está se derramando a Ele porque ela já sabe que foi perdoada. Por isso, ela encontra um uso melhor para o seu perfume. Ela quebra perante Jesus Cristo para dizer, Senhor, eu não quero mais usar isso que eu usava para o meu pecado. Eu encontrei um uso melhor, eu derramo sobre os teus pés. Eu choro porque eu fui perdoada. E é interessante que aquela mulher chora tanto que é capaz de lavar os pés de Jesus. Eu nunca vi ninguém chorar nesse nível. Eu acho que nem eu mesmo chorei nesse nível. E eu já chorei muito na vida. Mas aquela mulher de tal forma vê os pés de Jesus, talvez com lodo, né, com as suas lágrimas, com a água e com o pé totalmente sujo. Porque assim, na Palestina, no primeiro século, não era como nas ruas de São Paulo aqui, asfaltadas. As pessoas não usavam tênis de marca, eram sandálias. E era muito comum você andar, ter que chegar em casa e limpar os seus pés, porque eles ficavam expostos à poeira da rua. Então, o que aquela mulher está fazendo é lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e, após isso, com essa mistura de lodo que estava ali, pegar o seu cabelo e enxugar, para que os pés ficassem limpos. Fico imaginando como é que ficou o cabelo daquela mulher. Totalmente sujo. Ela já não estava com vergonha por adentrar aquela casa por ser quem era, não tinha a vergonha por ter soltado os seus cabelos e agora por ficar talvez imunda e suja. É porque ela estava diante do autor do perdão dela. Meus irmãos, foi assim conosco também. Aliás, espero que tenha sido. Quando conhecemos Jesus Cristo e o seu perdão, e olhamos, e Ele nos faz olhar para quem nós éramos, nós nos voltamos a Ele em adoração, nos entregando a Ele. Entregando a Ele o nosso perfume. E aqui cada um tem algo que vivia em sua prática de pecado, que entregou a Deus, ou pelo menos tem que entregar todo dia.
Senhor, eu encontrei um uso melhor para isto que eu estava fazendo, para o meu próprio corpo também, para a minha língua que falava mal do próximo, agora eu falo bem, agora eu louvo a Ti. Para os meus pensamentos que eram contra Ti, Senhor, agora são para louvá-lo. Senhor, eu encontrei um uso melhor para a minha vida, que não é para mim, que não é para o meu pecado, é porque eu ouvi a história do Cristo que viria para perdoar minha dívida. Porque todos nós temos uma dívida com o Deus Altíssimo. E Ele, sendo santo, 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 não suporta o pecado. Ele não suporta o pecado. Ele é justo e Ele deve punir o pecado. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para morrer naquela cruz, para tomar sobre si a nossa dívida e receber a ira do Pai. 2 Coríntios 5, versículo 21, diz que Ele, Jesus Cristo, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, você, que talvez esteja se vendo como impuro, injusto, indigno de estar na presença do Senhor, se receber esse perdão, se reconhecer esse perdão, pode se entregar a Ele e fazer como aquela mulher, chorar de gratidão, se derramar perante Ele e saber, Senhor, eu posso ficar na Sua presença, não por mérito meu, mas porque o Senhor enviou o Seu próprio Filho para morrer em meu lugar. É isso que nos faz nos entregarmos a Ele. Reconheça o perdão de Deus. Reconheça o perdão de Deus, como fez esta mulher, e entregue-se a Ele. É fato que não estamos fisicamente com Jesus, mas eu acho lindo quando Pedro escreve em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8 e 9, dizendo assim: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É verdade. Nós não vemos Jesus, não conseguimos tocar em seus pés ou abraçá-lo como aquela mulher fez. Mas pela fé o recebemos. A quem nós não vemos, nós o amamos. E assim reconhecemos o seu perdão para conosco. Você tem reconhecido todos os dias o perdão de Deus na sua vida? Você tem se entregado como fez aquela mulher aos pés de Jesus, chorado de gratidão, vendo como Ele é maravilhoso para ti? Então, em primeiro lugar, reconheça o perdão de Deus, entregando-se ao autor do perdão. Mas, em segundo lugar, devemos reconhecer o perdão de Deus, entendendo a extensão do perdão. Reconheça o perdão de Deus, entendendo a extensão do perdão. A cena estava voltada para aquela mulher, para a pecadora, mas agora vamos ver um pouquinho da cena em que Jesus começa a conversar com aquele homem que o chamou ali o fariseu. Vou ler de novo os versículos 39 ao 47, do capítulo 7 de Lucas. A cena recomeça assim. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Nós devemos reconhecer o perdão de Deus entendendo a extensão do perdão. É interessante que agora o escritor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra o que estava passando na mente daquele fariseu.
O versículo 39 fala que o fariseu convidou Jesus e pensa com ele mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então conseguimos ter um deslumbre do que Simão estava pensando. Ele convida Jesus, pensa que Jesus é um grande profeta, Jesus estava fazendo grandes coisas ali, ele tinha acabado de ressuscitar o filho de uma mulher, tinha acabado de dar um discurso sobre a diferença dele e João Batista, sobre por que ele veio, já tinha feito muita coisa aqui. Então, Simão convida para ver o que ele estava falando. Mas ele pensa consigo mesmo: se de fato esse homem que eu chamei aqui fosse um profeta, fosse um homem de Deus, ele saberia que esta mulher que está aqui, atrás dele, chorando, atrapalhando o nosso momento, é pecadora, ela vive uma vida de pecado. Ele teria enxotado essa mulher. Talvez ele não seja um profeta. Mas Jesus, que sonda os corações, fala com aquele homem e o chama e diz: Simão, eu tenho que dizer uma coisa para você. Também fico imaginando se a gente estivesse ali conversando com Jesus. E a gente está pensando coisas terríveis sobre esta mulher, sobre a situação. E Jesus está ali e ele para e vira para mim e me falasse: olha, Davi, eu quero te falar uma coisa. Eu não sei se eu gelaria naquele momento, eu não sei se eu tremeria, eu não sei qual seria a minha reação. Mas aquele homem parece estar tranquilo, ele diz: dize, mestre. Até porque ele não deveria crer tanto que ele era um profeta, né? Então, o que Jesus vai me dizer? Não é sobre o que eu estou pensando, talvez. Vamos ver o que ele tem a dizer. E Jesus conta uma parábola. E esta parábola vai explicar o que estava se passando naquela situação, tanto para aquela mulher, quanto para o fariseu Simão. E na parábola Jesus conta que tinha um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Então, um devia 10 vezes mais que o outro. Mas nenhum dos dois tinha com que pagar. Isso é muito importante. Nenhum dos dois tinha como pagar o seu credor. Então, o que o credor fez? Perdoou os dois. Perdoou quem devia 500, perdoou quem devia 50. Certo? Então, ele pergunta para Simão: olha, Simão, os dois foram perdoados. Quem vai amar mais o credor? Quem vai amar mais ter sido perdoado, a dívida ter sido paga? Simão fala: olha, aquele que eu suponho que quem mais foi perdoado. Jesus disse: olha, julgaste bem. Você tirou nota 10 agora. Gente, denário era a moeda para a jornada de um dia de trabalho. Então, uma pessoa tinha trabalhado 500 dias, mais ou menos, era o equivalente, e outra 50. Mas ambos foram perdoados. E aquele homem, é feita a ele uma pergunta, talvez para a gente também muito fácil de responder, e ele responde corretamente: olha, quem vai amar mais esse credor vai ser quem foi mais perdoado. E aí, é aí que Jesus faz esse contraste. Ele fala, é como se Jesus dissesse: Simão, você foi o que não se sentiu tão perdoado, mas esta mulher foi a que foi mais perdoada. E Jesus, com sua sabedoria divina, faz a comparação fenomenal. Versículo 44 até o 46, Jesus volta para a mulher, mas fala com Simão. Ele talvez tenha direcionado o seu corpo para falar dela, mas olhando para Simão. Ele diz: olha, você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os pés, para lavar os pés. Mas ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo. Não me deste ósculo, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus está fazendo um contraste interessantíssimo aqui. Era comum, também naqueles dias, um certo tipo de recepção para as pessoas. Então era comum que, como eu falei no início, os pés estando sujos, uma pessoa viesse e lavasse seus pés. Não era obrigatório, mas era relativamente comum. Era comum também um abraço, um beijo, um ósculo santo. Era comum também ungir com óleo.
para recepcionar. Nada obrigatório, mas comum. E Simão estava recebendo Jesus ali e não fez nada daquilo. Não fez nada daquilo. Não é comum também nos nossos dias, quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, a gente ter tipo um padrão? Lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, é comum a gente cumprimentar a pessoa talvez com 2 beijos, né? Um beijo no rosto, numa parte, na outra. Aqui em São Paulo eu já percebi que é só de um lado, né? E também é comum, acredito que aqui também, a gente receber as pessoas com um copo d'água em casa. Ou em outros lugares, com um cafezinho. Depende da pessoa, né? Dependendo da pessoa, se for muito importante, a gente recebe até melhor, né? Se o pastor da igreja vai te visitar, vai visitar você, você vai, pastor, fiz um banquete aqui, preparei um jantar magnífico para o senhor. Mas se for, não sei, se for uma pessoa que você já não tem tanta intimidade, você, um copinho d'água, tá bom, né, irmão? Senta aqui no sofá. Mas, meus irmãos, Simão não estava diante de qualquer pessoa. Ele não estava diante nem de um mero prefeito, governador, um rei ou um imperador, não. Ele estava diante de Jesus Cristo, o Senhor. Estava diante do próprio Deus, encarnado na frente dele. Estava diante de Deus. E ele não recepcionou bem. Mas aquela mulher, sim. Ela foi numa casa que nem era dela para adorar Jesus. Ela seguiu o que está escrito lá no Salmo 2, versículo 12, que diz: beijai o filho para que não se irrite. Um salmo que já previa Jesus Cristo. Ela se entrega a Jesus. E Jesus explica no versículo 47 a situação. Ele diz: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele fariseu não estava entendendo a extensão do perdão de Deus. Ele não conseguia entender na mente dele como pode Deus aceitar pessoas tão imundas. Esse profeta aceitar que uma mulher tão imunda e terrível e pecadora esteja atrás dele fazendo esta cena. Como pode? Ele acertou na resposta. Ele tirou nota 10. Ele entendeu aquela lição que Jesus estava propondo. E Jesus explica para ele: olha, Simão, por isso que eu digo a você, ela está fazendo tudo isso, ela está se entregando desta forma a mim, porque ela foi muito perdoada. Ela se sente muito perdoada. Mas, Simão, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem pouco se sente perdoado, pouco também será amado. Será que nós temos entendido também a extensão deste perdão de Deus? Eu penso que a noção do perdão é proporcional à nossa resposta de gratidão. A noção do perdão é proporcional à nossa resposta de gratidão. Quanto mais nos sentimos perdoados por Deus, quanto mais o Senhor nos faz ver a nossa dívida e mostra que em Jesus ela é quitada, mais nós vamos responder em gratidão, de forma graciosa para Ele. Será que você tem entendido isto? Será que o Senhor tem te mostrado o quão pecador você é, o quão impuro você é? Mas Ele também tem te mostrado o perdão dele a você, que é capaz de perdoar o maior pecador? Sim, Ele é capaz de perdoá-lo. Para que quando você vir todos os seus erros sujos, a sua sujeira terrível, você entenda a extensão do perdão de Deus e se entregue a Ele como fez essa mulher. Uma aplicação prática deste ponto é que isso afeta até o nosso evangelismo. Talvez você tenha na sua família aquela pessoa que não quer saber de Deus. Aquela pessoa que você começa a falar de Deus para ela, ela fala: não, você é crente, é crentinho, eu estou melhor assim na minha vida, na minha religião, ou no meu ateísmo, ou o que a pessoa confessar, e você já falou para ela de Deus várias vezes, e agora chegou um ponto da sua vida que você está assim: fulano realmente é um caso perdido. Fulano é um caso que
Talvez você não diga isso, mas talvez você tenha pensado lá no fundo do seu coração, nem Jesus na causa, nem... Mas espero que não seja assim. Meus irmãos, o sangue de Jesus, o poder de Deus, do seu Espírito, é capaz de salvar o maior pecador. A extensão do perdão de Deus é infinita, não tem tamanho. Isso afeta a gente completamente, ao ponto de olharmos para pessoas que talvez tenhamos algum preconceito e falar, essa pessoa nunca vai ser convertida. Não, ela pode sim ser transformada por Deus. Continue orando. Continue crendo que Jesus pode transformá-la. Porque Ele transformou até a sua vida. Ele transformou até a vida do apóstolo Paulo, que era o grande perseguidor da igreja, e ele muda de perseguidor para perseguido. Ele transforma até o mais duro dos corações. Que possamos sempre reconhecer a extensão do perdão de Deus, que não tem fim. E em terceiro e último lugar, além de, ao reconhecermos o perdão de Deus, nós devemos nos entregar ao autor do perdão, devemos entender a extensão do perdão, nós devemos saber da natureza do perdão. Reconheça o perdão de Deus sabendo da natureza do perdão. E é assim que a gente entende os 3 últimos versículos, 48, 49 e 50, que dizem, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Na primeira cena, nós temos a descrição do que aquela mulher faz. Na segunda, nós vemos a conversa de Jesus com o fariseu. E nessa última cena, é a primeira vez que Jesus se volta para falar com aquela mulher. E o último grupo de pessoas que está ali e não entende muito bem o que está acontecendo são as pessoas, os convidados. Os convidados. Porque Jesus se volta para aquela mulher e diz, perdoados são os teus pecados. Ele finalmente fala com aquela mulher. Como eu disse, não temos na Escritura o momento em que aquela mulher soube quem era Jesus. O momento que ela reconheceu o perdão de Deus para a vida dela. Mas ela sabia que o autor do perdão dela estava ali naquela casa. E ela foi para se derramar a ele. Mas Jesus finalmente fala com aquela mulher. Ele diz, perdoados são os teus pecados. E talvez você esteja se perguntando assim, peraí, toda a sua construção até aqui foi para dizer que aquela mulher já sabia que era perdoada. Foi por isso que ela foi ali. Por que Jesus, então, abre a sua boca para dizer aquilo para ela? Ela já não sabia? Bom, eu tenho 2 pensamentos com relação a isso. Primeiro deles, é que Jesus queria reafirmar o amor dele para com aquela mulher. Jesus queria dizer agora, não só para o que ela já sabia no seu coração, mas ouvir audivelmente, saber, os teus pecados estão perdoados. Eu a perdoo. E a gente também tem sempre isso, meus irmãos, toda vez que a gente lê 1 João 1,9, que diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nossos pecados já foram perdoados, já foram pagos na cruz. E essa verdade foi imbuída em nosso coração quando o Espírito Santo nos regenerou e nos transformou. Mas, sempre que pecamos e pedimos perdão a Deus, é como se Ele dissesse ao nosso coração mais uma vez, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. E é isso que ela ouve agora, audivelmente. Uma segunda razão, porque eu acho que Jesus falou aquilo em voz alta, era para mostrar a sua autoridade perante aquelas pessoas. Lucas, este evangelista, já tinha descrito no capítulo 5 a autoridade de Jesus quando curou um paralítico. E as pessoas também ficaram aterrorizadas. Quem é este que perdoa pecados? Quem é este? E é por isso que, nesse terceiro ponto, eu quero falar sobre nós sabermos a natureza do perdão. Porque aqui nos é falado sobre como o Filho do Homem, o Deus Filho,
Jesus, sendo plenamente homem, sendo plenamente Deus, perdoa pecados. Tem uma frase muito famosa que diz assim: errar é humano e perdoar é divino. É uma frase que a gente usa muito quando a gente quer que alguém perdoe a gente, às vezes, né? Ah, eu pequei, mas isso é humano, né? Mas perdoar é algo de Deus, então... Mas a Bíblia nos ensina que perdoar é algo divino, humano. Divino humano, com hífen. Divino humano. Eu comecei falando que o ser humano se afastou de Deus, lá na queda, lembra? E nós herdamos esse pecado, essa morte. Então, Deus estava aqui, o ser humano aqui, mas eles se distanciaram. Somente aquele que fosse plenamente Deus, plenamente homem, poderia unir novamente, restaurar novamente esse relacionamento. Meus irmãos, isso foi um pouco espantoso para aquelas pessoas. Estavam à mesa e viram: quem é este que perdoa pecados? Como pode um homem, um ser humano, perdoar pecados? Porque ele não era somente um homem. Ele era Deus. Mas sim, ele era plenamente homem. Tem muitas religiões por aí que dizem que Deus perdoa, que Deus é bom. Mas elas não confessam Jesus Cristo. Elas não confessam este homem Deus, que veio para nos perdoar e salvar. E se você se chega a Deus por qualquer outro meio, que não seja por este Deus, homem encarnado, você não está se relacionando com Deus. Jesus está mostrando aqui que de fato, é um impacto muito grande ouvir que um homem perdoa. Mas se você sabe quem é este homem, não é tão impactante assim. Não é tão, como eu posso dizer, tão esquisito. Pode ser surpreendente. Mas esta é a verdade do Evangelho. Que Deus, o próprio Deus, se fez homem, se fez servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, em nosso lugar. Deus aprendeu na prática o que era sentir sede, o que era sentir fome, o que era sentir dor em seu corpo, o que era sentir até a alegria humana também. Na prática, é claro que Deus, como onisciente, sabe de tudo, mas ele experimentou tudo. E experimentou aquilo que nós deveríamos merecer, a punição de Deus. A dívida, se não fosse paga, ela levaria à morte, porque o salário do pecado é a morte. E todos aqueles que não estão debaixo deste perdão divino humano do nosso Jesus, vão morrer eternamente. Mas se nós estamos debaixo do seu perdão maravilhoso, debaixo do seu sangue, nós podemos ouvir o que Jesus diz para aquela mulher no fim de tudo. No versículo 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esta é a melhor coisa que podemos ouvir. A tua fé te salvou, fique em paz, vá em paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu posso dar, a paz de ter um relacionamento com Deus, com o meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Você pode ir em paz. Todos ali estavam perturbados, não estavam em paz em seu coração. Alguns talvez nunca tenham experimentado ali a paz com Deus também, mas aquela mulher não. Aquela mulher que chega ali sendo julgada, se humilhando perante Jesus, alegre por estar na presença do seu Salvador, ouve da própria boca dele: a tua fé te salvou, fique em paz. Você é salva. E uma coisa maravilhosa é que Jesus diz, lá em João 6, que nada pode tirar das mãos dele aqueles que ele tem. Nada. Aquela paz daquela mulher não era só para aquele momento. Ia perdurar para sempre. É a paz que uma outra mulher, a mulher samaritana, procurava. E Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Foi desta água que você provou também? Foi desta paz que você desfrutou quando conheceu Jesus Cristo?
uma paz que inundou seu coração porque, apesar de ser quem você é, pecador, impuro, injusto, indigno, ele disse: vem. E você, pelo seu Espírito, veio e foi transformado por Deus. Espero que tenha sido assim em sua vida. Espero que continue a ser assim para a sua vida. Para concluir, já falamos aqui de um tempo e espaço lá na criação, de um tempo e espaço há mais ou menos 2000 anos atrás com aquela mulher. Mas e agora, neste tempo que estamos? Mais ou menos quase 9 horas da noite, aqui neste templo, ou na sua casa, ou talvez em outro tempo, se você estiver assistindo em outro momento, ou em outro lugar. Você tem reconhecido o perdão de Deus? Tem se entregado a Ele, sempre vendo o quanto Deus ama você? O quanto esse perdão é extenso e infinito, que é capaz de perdoar o maior pecador, até aquela pessoa que você tem dúvida se pode ser salvo ou não. Tem entendido a natureza desse perdão, que só pode ser por meio de Jesus Cristo, o Deus homem? Bom, nós, de fato, nesse tempo aqui, ainda temos muito o que sofrer, sentir, ter prazer, mas um dia estaremos na presença de Jesus. Poderemos olhar para os seus pés, agora não mais sujos de lama, mas os pés maravilhosos de um corpo glorificado. Poderemos nos chegar àqueles pés, poderemos abraçar a Jesus, adorá-lo eternamente. Poderemos dizer, como diz aquele hino: ah, amor, que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Falar: Senhor, o Senhor me venceu. Eu pequei, eu andei errante, mas o teu perdão me alcançou. Deixe o seu orgulho de lado. Espero que você não seja como este fariseu, que não entendeu esse perdão de Deus. Espero que você esteja reconhecendo o perdão de Deus cada vez mais em sua vida. Vamos orar mais uma vez, falar com o Pai. Senhor, bendito Deus e Pai, Tu que és o autor do perdão em Jesus Cristo, Teu Filho, que nos lava com o Teu Santo Espírito. Ó Senhor, o Senhor conhece o nosso passado, conhece o passado de cada um aqui, conhece o presente também e o futuro, Pai. Ó Senhor, queremos reconhecer o perdão que temos em Jesus. Queremos desfrutar de Jesus Cristo cada vez mais, nos entregar a Ele porque Ele nos perdoou. Queremos entender a extensão deste perdão, queremos saber que o perdão é sempre por meio de Jesus, o Deus homem. Esta é a natureza do perdão. Para que não fiquemos resmungando, não fiquemos insatisfeitos, mas que adoremos cada vez mais a Ti, porque ao reconhecermos o quanto fomos perdoados, sermos mais gratos a Ti, Senhor. Este é o nosso desejo, Pai. Ao reconhecermos a extensão do perdão, pregarmos as pessoas, Senhor, até aqueles que às vezes achamos indignos, de fato são, mas o Senhor pode converter qualquer um. Queremos pregar que só em Jesus Cristo, só em Jesus há perdão, porque só Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ó Senhor, se conosco no decorrer deste dia que já está se findando, no decorrer desta semana, ó Senhor, no decorrer desta vida, Senhor. Que sejamos sempre vencidos por este amor, por este perdão. Que possamos sempre reconhecer o Teu perdão maravilhoso. Isto que oramos, em nome de Jesus. Amém.